Bom dia. Essa é a iniciativa da Rede Intersetorial de Saúde Mental Indígena, a quem agradeço o convite, também da doutora Luciana Friedrich, que é coordenadora da Rede de Atenção à Saúde Mental do Estado do Amazonas, a quem eu agradeço o honroso convite a vir conversar com vocês hoje sobre esse tema da questão do suicídio, que é um tema extremamente relevante e que precisa de nós profissionais, toda a nossa atenção e a nossa articulação para desenvolver as intervenções necessárias para esse problema de saúde pública. Então, eu vou acompanhar a minha fala aqui a partir de algumas pesquisas que a gente tem feito. Nós já publicamos 2 livros, que se chama Saúde Mental e a Cultura Contemporânea, que foram publicados pela Universidade Estadual do Ceará, ao qual eu pertenço a um grupo de pesquisa sobre esse tema da saúde, sofrimento psíquico e a cultura contemporânea, também com os professores Jackson Sampaio, professora Cleide Carneiro, professora Marlúcia Oliveira, aos quais a gente acompanha esse grupo de pesquisa, e também que eu vou trazer algumas ideias dessas questões que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos. Então, para fazer uma breve apresentação para vocês, eu sou psicóloga, psicanalista, graduada pela Universidade de Fortaleza em 1990, depois fiz uma residência no Hospital Pneu de Curitiba durante 2 anos, fiz também um percurso na Itália de 4 anos, onde fiz 2 pós-graduações. A nossa reforma psiquiátrica ela é baseada na reforma psiquiátrica italiana, então eu fiz 2 pós-graduações lá. Depois, em 2011, eu fiz um mestrado em psicologia na Universidade de Fortaleza. E, como eu disse anteriormente, eu sou organizadora, junto com os outros professores que eu citei, professor Jackson Sampaio, professora Cleide Carneiro e professora Marlúcia Oliveira, que é diretora do Instituto Otovand de Ponte, em Fortaleza. A gente organiza esses 2 livros, onde a gente tem pesquisado esse tema do sofrimento psíquico contemporâneo, que ao longo da nossa conversa eu vou poder explanar mais com vocês. Atualmente, sou psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e estou aqui em Manaus há 2 anos e meio. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa, nossa pesquisa, o nosso trabalho, ele está relacionado a um tripé, que a gente coloca a questão da subjetividade, ou seja, aquilo que é de mais singular, que constitui cada sujeito, a relação que esse sujeito, que ele tem com o outro, a expressão de cada um, o modo singular que cada um tem nessa relação com o mundo ou consigo mesmo, a cultura e tudo no que envolve o que está em torno a nós, a nossa relação com o mundo, e as formas de sofrer do que a gente chama contemporaneidade. E para a gente começar a nossa conversa, a gente pode perguntar, será que todo sofrimento psíquico é doença? A gente começaria colocando essa interrogação. Todo sofrimento psíquico é doença? Então, se a gente for analisar, quando a gente fala em sofrimento psíquico, principalmente nessa cultura contemporânea que a gente está vivendo, quando a gente fala do contemporâneo, a gente está falando do tempo atual, do tempo que a gente está vivendo. Então, todo sofrimento psíquico é doença? Não. Por quê? Porque o próprio percurso da vida, ela envolve o quê? Perdas de um relacionamento, perdas porque alguém morre e a gente tem que viver o luto, perdas da questão de trabalho, perdas afetivas. Então, ao longo da vida, a gente sofre várias perdas. Então, esse processo de luto, ou de desvinculação de determinado relacionamento, ele nos traz sofrimento que não necessariamente é uma doença. Obviamente, se ela não for elaborada, ela pode se tornar.
mas não todo sofrimento psíquico é doença, né? Uma outra interrogação que a gente pode colocar também para vocês é em relação à nossa cultura, né? A afetação, o sujeito contemporâneo, ele também é afetado por tudo o que está acontecendo, as transformações que estão acontecendo no nosso cotidiano, nessa mudança que os sociólogos chamam de passagem, de transformação, de mudança, de mutação cultural. E, obviamente, cada um de nós é afetado também por essas mudanças. E também a gente vai falar bastante sobre essa categoria sociológica que chama o contemporâneo. Então, o nosso trabalho, ele se desenvolve nesse tripé: subjetividade, cultura e essa dimensão do contemporâneo pelo qual o sujeito é afetado e que podem trazer, né, sofrimentos que sejam elaborados como um luto ou que se transformem em doença. E depois também a gente aqui vai ilustrar obviamente, né, sustentar a nossa fala com vários autores, entre eles Freud, né, que ele tem um texto de 1930 que chama O Mal-Estar na Civilização, O Mal-Estar na Cultura, que ele diz que tem 3 grandes fontes de sofrimento para cada um de nós, que seria do nosso corpo, né, que é fadado à decadência pelo próprio processo de envelhecimento, das forças da natureza, porque pode acontecer um terremoto, pode acontecer uma enchente, os próprios fenômenos da natureza pelos quais o sujeito é afetado. E o terceiro ponto que ele diz, né, um é da decadência do envelhecimento do nosso corpo, que vai nos trazendo limites, né, e das forças da natureza, e o terceiro que ele diz que seria o mais devastante, que seria os nossos laços sociais, que seria o sofrimento que mais nos afetaria. Aí, trazendo agora, né, a partir dessas 3 referências que a gente obteve aí do pai da psicanálise, né, de Freud, a gente vem trazer aqui alguns dados, né, que para a gente também fundamentar essa perspectiva que a gente vem, esse tema que a gente vem conversar com vocês, né, sobre o suicídio, né. Então, é um tema, né, complexo, né, de multifatores, né? Um problema que a Organização Mundial de Saúde já identifica como um problema de saúde pública. De óbitos no mundo, existem 800 mil por ano, né? Desses homicídios, se a gente for comparar com os homicídios, são 470 mil. Uma morte a cada 40 segundos no mundo, 25 pessoas no Brasil morrem por dia em decorrência do suicídio. O Brasil está em 8º país, né, com o maior número de suicídios. Segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, né. Manaus está entre a 9ª capital em casos de suicídio. Os estados do Oeste e do Norte têm maior taxa de suicídio, né, entre jovens. Aí a gente vai para essa temática, né, do suicídio, que depois a professora Horaide vai poder aprofundar esse tema. Eu vou fazer o panorama geral e o tema do suicídio entre os indígenas. Mas o Amazonas está em 2º lugar, né, entre as unidades federativas. Então, 2 municípios mais incisivamente no Amazonas, que seriam São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, com números bastante significativos, né? E um dado importante seria a taxa de suicídios 3 vezes maior do que a média do país, e já seria um dado extremamente relevante para a gente pensar. E aí, a gente falou sobre esses dados e a gente sempre tem que pensar esses dados para além, né, da contabilização dos mortos, né? Se a gente for pensar também nas notificações de lesões autoprovocadas, a gente pegando em 5 anos, de 2011 a 2016, são mais de 170 mil lesões autoprovocadas e dessas 30% quase, né, 48 mil foram tentativas de suicídio. Então, só desse panorama, né, esses números aí, por si só, eles já seriam números extremamente alarmantes, né, para a gente pensar
de que intervenções para nos sentir, cada um de nós, enquanto profissionais, enquanto gestores, convocados a pensar sobre essa dramaticidade desses números, né, o que esses números nos convocam a pensar, tanto sobre a sociedade contemporânea, sobre essa cultura, quanto o que nós podemos fazer de intervenções para essa situação, né, para esses fenômenos que vêm acontecendo. E se a gente pegar o fenômeno do suicídio e o fenômeno do homicídio, a gente vai pegar números crescentes, tanto do homicídio, né, quanto do suicídio. E aí a gente vai pensar, por que a gente pega o Atlas da Violência, o mapa da violência, né, a gente vai pensar o que está ocorrendo nessa sociedade onde matar está sendo tão banal quanto se matar. O homicídio e o suicídio, eles estão se vinculando de uma maneira assustadora, né? Quer dizer, se eu não tenho mais esse limite da interdição, onde coloca essa dimensão da vida como um valor, vai ser tão simples, vai ser tão banal eu matar o outro como eu matar a mim mesmo, já que a nossa constituição psíquica, ela se dá a partir também da relação com o outro, né? Com a alteridade. E aí, se a gente vai atrás das estatísticas, né, do mapa de homicídios no Brasil, Atlas da Violência, a gente vai ver que existe uma naturalização hoje, né, nesse processo da violência, seja em relação ao outro, seja em relação a si mesmo, né? Então, no Brasil, já um dado de 2016, que o Brasil já passou de 60 mil homicídios por ano. A Organização Mundial de Saúde, ela considera que um país para estar em guerra são 25 mil homicídios por ano. Então, a gente teria mais de 2 guerras instaladas no país. A gente tem, né, mais de 30 mortes que eles calculam por 100 mil habitantes. São estatísticas assustadoras se a gente for pensar que na Europa são 1 ou 2, né? Então, são estatísticas alarmantes. E realmente a gente precisa fazer também essa análise desses 2 dados, né? O suicídio crescente e o homicídio crescente. E aí a gente tem um outro autor que a gente traz para a nossa conversa, para sustentar essa nossa compreensão sobre esse fenômeno, né? Que é o Slavoj Žižek, que é um filósofo e psicanalista, né, esloveno, em que ele diz que existe uma violência sistêmica, né, que consiste nas consequências catastróficas homogêneas do sistema econômico e político no qual o mundo vive, né, do capitalismo. É inerente às condições sociais, que ele diz, do capitalismo global, que implica a criação automática de indivíduos excluídos e dispensáveis, né. Então, a própria organização do sistema capitalista, ela vai criando espaços de exclusão. Paradoxalmente, a gente vive, né, numa sociedade que a gente fala o tempo todo de incluir. Obviamente, se a gente está falando em incluir, é porque tem processos sistemáticos também de exclusão. Então, a gente tem que fazer uma grande reflexão crítica, né, a partir de que processos econômicos, sociais e etc., que a gente está criando esses lugares de exclusão, né? Para a gente também não estar, muitas vezes, enxugando gelo ou desafiando situações que são enormes, né? Então, a gente poder fazer essa reflexão sobre o que está acontecendo todos esses fenômenos sociais que incidem, né, na nossa subjetividade, incidem no sofrimento do sujeito. Agora eu vou ilustrar toda essa minha fala, né, essas questões, com algumas coisas que a gente tem visto, né, no nosso noticiário cotidiano, né? No dia 13 de março, né, de 2019, aconteceu, né, um episódio que trouxe, né, um grande transtorno, né, que nos afetou profundamente o país inteiro, que foi, né, a invasão de 2 jovens armados naquela escola, num massacre lá na cidade do interior de São Paulo, né?
Então, 8 pessoas, né, morreram, entre professores, alunos. E aí a gente pensar, né, como jovens que estão ali construindo, né, o futuro, a vida, como a grande hoje, quase como a grande desafio, ou o grande fascínio é pela via da morte, né, e não pela vida. Depois, outros também, a gente vê isso cotidianamente nos jornais, né, que essa visibilidade, muitas vezes, que o jovem reivindica sobre sua vida, né, paradoxalmente tão publicizada pelos mídias sociais, e é um jovem, uma criança que se sente tão isolado. Vejam que paradoxo, né? Se sente... Será que a violência tem se tornado uma via, seja a violência dirigida a si, ou seja a violência dirigida ao outro, ela tem se tornado um modo de alguém ser visto, né, de ter atenção do outro? Depois, também em outro noticiário, né, que a gente tem acompanhado, adolescente apreendido por matar e esquartejar menina de 16 anos, né? Adolescente tortura e mata irmão, né, de 8 anos no interior de São Paulo. Então é uma sucessão, todos os dias a gente tem se defrontado, né, nos jornais, né, nos telejornais, com esses fenômenos da morte, seja a morte dirigida a si ou a morte dirigida, e muitas vezes de uma forma extremamente violenta ao outro. Um outro dado, né, que nos chama a atenção também é da violência contra os professores. Então, a gente tem dito isso, né, nas nossas palestras, nos nossos cursos, cotidianamente, né, os professores de escola pública ou de escola mesmo, de escola privada, eles têm sofrido, né, uma violência grande. E aí o Brasil aparece, né, no primeiro lugar no ranking da violência nas escolas, né? A Cooperação de Desenvolvimento Econômico, mais de 100 mil professores e diretores de escola, né, do ensino médio do ensino médio e do ensino fundamental 2, né, com alunos de 11 a 16 anos, põe o Brasil, infelizmente, no ranking de violência contra o professor. Então, a gente vê, né, a gente colocou o título, né, da nossa palestra, da desistência de viver a vida, né, algumas reflexões sobre o sofrimento, né, o suicídio na contemporaneidade. E aí a gente faz esse questionamento, né, de novo. O que tem acontecido, né, que a nossa cultura, que o fascínio, né, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, dessa questão da desistência de viver. E quando eu coloquei essa questão da desistência de viver, é porque vários autores, incluindo sociólogos, filósofos, psicólogos, psicanalistas, eles têm nos colocado que a questão do suicídio, ela era associada, né, intrinsecamente à questão do transtorno mental. E que isso tem se desvinculado no sentido de, com o volume de situações, né, de demandas sociais, esse volume de violências sistemáticas, né, que o sujeito vem vivendo, esse sujeito ele termina com uma espécie de desistência, né, da vida, né? E aí a gente vem trazer mais um dado aqui, né, para a gente pensar a questão das desigualdades sociais. E aí uma autora, né, que chama Paula Sibilia, ela tem um livro muito interessante que quem trabalha com educação, eu indicaria, Redes, né, e Paredes. E ela vem fazer uma análise crítica importantíssima sobre a questão da educação. E ela diz, né, que do século XVIII até, né, o século XX, já chegando no século XXI, a gente teria, né, quase 400 vezes, né, a desigualdade social teria aumentado. Então, 1750 seria em 5 vezes, né, dos países mais ricos em relação aos mais pobres aos mais ricos, e no ano 2000
essa divisão aumentou para quase 400 vezes. E aí um outro filósofo, né, muito caro às nossas pesquisas, chama Michel Foucault, ele diz que o capitalismo visa atuar não apenas no campo econômico, mas também no plano subjetivo, né? E aí é uma questão também para a gente pensar sobre todos esses aspectos que a gente tem trazido para vocês. E quando a gente fala dessas desistências, uma dessas desistências é a desistência da escola, né? Então, outro dado que a gente traz, né? Em junho de 2016, né, 4,5% das escolas públicas do país têm todos os itens de infraestrutura previstos na lei. E aí a gente vê um número muito baixo, né, de uma atenção realmente para o aluno, nas necessidades que é o processo educacional, educativo, né? E aí, esse dado que é um dado alarmante. Para cada 100 alunos que entram na primeira série, 47 terminam o 9º ano, né? Só 47. E só 14 concluem ensino médio sem interrupção, e só 11 dos 100 que entraram na primeira série, só 11 chegam à universidade, né? Então, quando a gente vai falar dessa dimensão do suicídio, a gente tem que falar de tudo, né? De todas as instituições sociais, de como cada sociedade está valorizando a vida. Porque se a gente vai falar de como as pessoas têm morrido, ou do quanto as pessoas têm morrido, a gente tem que falar quais são as condições que estão sendo construídas para que essas pessoas desejem viver ou possam viver. Então a gente vai ter que pensar o tempo inteiro nessa dimensão da morte, do suicídio, mas também que sociedade é essa e que condições, né, o sujeito contemporâneo ele vai estabelecendo, né, nos nossos laços, ou não, ou desligamento, ou fragilização dos laços, para que a gente possa fazer uma escolha também pela vida, né? Uma outra autora também extremamente cara às nossas pesquisas é Hannah Arendt, né? Que ela tem um conceito que ela chama banalidade do mal, né? Que é quando a gente repete, isso a gente pode encontrar essa banalidade do mal. Obviamente ela constituiu esse conceito, né? Quando ela foi fazer um artigo que ela ia apresentar, ela foi contratada por um jornal, né, americano. Ela era judia, na época da Segunda Guerra ela se exilou, né, nos Estados Unidos, depois se tornou uma grande professora, e o que era para ser um artigo publicado no jornal se tornou um livro, né, Eichmann em Jerusalém, né, sobre a banalidade do mal, né. Então ela fala sobre as violências que vão se sistematizando cotidianamente, né? E que a gente vai banalizando, a gente não vai identificando aquilo como violência, e elas vão se inteirando no nosso cotidiano. E ela diz, né, que trata do sequestro de dispositivos sociais de organização e proteção coletiva pela burocracia. A gente vai repetindo tarefas sem reflexão crítica. Não, porque eu tenho que fazer isso aqui, e todo dia eu faço a mesma coisa. E dessa repetição, eu caio em quê? E de suspender a minha reflexão crítica. Então a Hannah Arendt diz, todas as vezes que a gente repete ações sem ter a capacidade de refletir, e esse meu trabalho, a sistematização desse trabalho, ela está tendo resultado favorável? Ela está tendo o resultado realmente que era exitoso? Não, porque tem que ser feito, porque sempre foi feito assim, sempre vai ser feito assim. Então ela diz que quando existe a repetição das práticas do cotidiano sem reflexão, a gente teria, qualquer um de nós, exercendo essa banalidade do mal, né? É a violência que pode ser exercida também pela conduta humana racional e ordenada, né? Não necessariamente, né, algo que não é racional. Ela pode ser muito bem operacionalizada, mas de tanta repetição ela poderia cair nessa suspensão
dessa capacidade de reflexão crítica, né? E isso pode estar no nosso convívio social, esses mecanismos, né, ideológicos que suspendem essa nossa capacidade de refletir criticamente, né? Então isso, esse conceito, né, da Hannah Arendt, ele também nos convoca a gente pensar nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto professores, nós, enquanto profissionais, como é que a gente pauta, né, as nossas atividades, né, a avaliação dos resultados, né, dos nossos trabalhos. Então, todas essas questões a gente pensar também nas políticas públicas e etc. Quando a gente fala, né, sobre essa dimensão do sofrimento psíquico, o que é sofrimento psíquico, o que é doença, o que faz alguém desistir da vida e fazer a escolha do suicídio, a gente vem trazer para vocês, quem trabalha na clínica, né, os profissionais que trabalham na clínica, ou mesmo quem não trabalha, mesmo quem é da escola, isso aqui a gente tem escutado cotidianamente, né, e os profissionais, eles têm, com esses autores que eu trouxe aqui para vocês, né, Miguel Benazayag, Humberto Galimberti, Roland Chamamá, que são pesquisadores, o professor Galimberti é um professor da Itália, né, o professor Miguel Benazayag da França, o professor Chamamá também é um outro professor francês. Então eles dizem que existe uma recorrência, né, de pessoas que se queixam de tristeza, de solidão, de insegurança, desânimo, tédio, apatia, agressividade, frustração, incapacidade de se ocupar das próprias dificuldades, desagregação social, falta de sentido, sentimento de incapacidade, esgotamento, angústia e uma certa desistência, né? A minha vida não está boa, eu não gosto de viver. Então, gente, mesmo nas nossas relações sociais, quem não já escutou alguma dessas queixas? Não precisa nem você ser psicólogo ou psicanalista ou trabalhar, né, no campo psi para a gente escutar algumas dessas queixas no nosso cotidiano. E é interessante, eu estava falando anteriormente, paradoxalmente, nunca na nossa história a gente teve tanto acesso, né, a formas de comunicação. Por exemplo, nesse momento eu estou entrando em contato, né, com pessoas que estão a quilômetros e quilômetros distantes de onde a gente está aqui, né, no centro de multimídia aqui da SEDUC em Manaus. Então a gente tem acesso a pessoas que estão a quilômetros e quilômetros de distância. E aí a gente vê que uma das grandes queixas do sujeito contemporâneo é a solidão. Então, o tempo todo a pessoa está nas mídias sociais, nos Facebooks, postando, né, uma edição da própria vida, né, de glamour, de êxito, de sucesso, de beleza e etc. Mas a gente está o tempo todo constituído como se fosse uma versão, né, espetacularizada da nossa própria existência, né, da nossa própria vida. Uma outra questão que os autores têm trazido, e aqui eu cito para vocês, né, o professor Humberto Galimberti, como também Alain Ehrenberg, que é um sociólogo francês, a questão da insuficiência como condição existencial, né? Então eles dizem que na atualidade o sofrimento psíquico se apresenta não mais como uma perda da alegria de viver, mas como uma patologia da ação, cujo eixo, né, sintomatológico se transfere da tristeza à inibição, à perda de iniciativa, em um contexto social onde ter iniciativa é reconhecido como critério decisivo para medir, sei lá, o valor de uma pessoa. Então, aquilo que você não consegue dar conta, né, começa a dimensão do êxito. Eu lembro que uma época eu dava aula, né, numa universidade, e uma aluna, né, ela chegou no final da aula, né, falando, olha, professora, eu vejo colegas, né, que fazem 9 disciplinas, né, que fazem
vão para o forró, passeiam, fazem estágio, faz academia, faz não sei o quê, quer dizer, uma lista infinita de atividades. E ela dizia, eu não dou conta disso, né? Então, a gente está o tempo todo numa sociedade sendo convocado a dar conta de uma infinidade, né, de tarefas, e que muitas vezes, né, o sujeito ele não dá conta, eu não consigo. E esse que não consegue, ele é colocado como aquele que é fracassado, porque tem um script ilusório, imaginário, que em determinado momento da vida você teria que ter alcançado um certo êxito social, né? Um certo ocupado, um certo lugar na sociedade, que para quem não ocupa, esse sujeito é colocado como fora, né? Fora desse contexto, né, de êxito, de sucesso, de beleza, de etc. Né? Então, para a gente pensar que o tempo todo a gente vive numa sociedade que fala bastante de inclusão, mas paradoxalmente é o tempo inteiro, né, construindo espaços de exclusão. E aí, para a gente compreender como é essa transformação, né, o que os autores dizem que a gente vive numa época, né, aqui a gente vai fazer uma analogia como as placas tectônicas, quando acontece um tsunami, né, que é aquele terremoto. Então, os geólogos dizem que existe um deslocamento das placas tectônicas, né? Os autores dizem, né, os sociólogos, os filósofos, que a gente está vivendo uma passagem de época para a modernidade, da modernidade para a contemporaneidade. E que essas passagens de época, né, elas trariam, obviamente, mudanças importantíssimas para o sujeito. Então, a modernidade, ela estaria calcada, né, na questão do homocentrismo. A modernidade, ela é herdeira de quê? Dos ideais do iluminismo, que a ciência, ela seria a grande promessa de resolução de todos os problemas da humanidade, né? Traria conforto, traria bem-estar, ia debelar as doenças, etc., para o ser humano. E ela estaria centrada, então, todas as promessas da modernidade, elas seriam em relação ao homem, né? E ela estaria centrada no imperativo da interdição, ou seja, a culpa pelo que eu fiz, alguma questão, eu fiz um ato, eu cometi um ato que aquele ato me trouxe culpa. Então, essa dimensão da interdição. E a gente estaria, né, nessa dimensão do tecnocentrismo, na contemporaneidade, que não seria mais a questão, o ser humano, né, o homem é deslocado dessa dimensão do centro de toda a produção de ciência ou do que a gente pudesse desenvolver, não seria mais em função do homem, mas seria em função da tecnologia e do que ela é capaz de vender, né? A questão do mercado, ela teria se apropriado do mercado, né? Então, o ser humano teria ficado em segundo plano. Agora seria a questão do que a tecnologia é o tecnocentrismo. E a gente estaria subordinado a esse tecnocentrismo, né? Do que a tecnologia que dá o nosso tempo, né? Que demarca o nosso tempo. Falando sobre essa dimensão, né, dessas passagens culturais, a gente também precisa pensar, quando a gente fala, né, como é que essa transformação cultural incide no sujeito. E a gente sabe que o nosso psiquismo, ele se organiza com a dimensão da temporalidade, né? E a gente está num tempo, qual é o tempo do contemporâneo? É um tempo acelerado, né? Que você não tem, muitas vezes, condições de nem elaborar narrativa do que você viveu. E a gente pensa, muitas vezes, a gente passa uma situação ou vive uma situação, muitas vezes estressora ou traumática, que a gente está vivendo o tempo todo. O trauma não é mais a exceção, ele é a regra, né? Então, o tempo todo são situações muito sérias de violência, etc., a gente está vivendo, ou de trabalhos precários, muitas vezes as pessoas estão num trabalho que no outro dia não sabem se vão continuar. Então, é todo o tempo uma vida
insistentemente de insegurança, e isso obviamente afeta emocionalmente, afeta psiquicamente, né? E aí a questão da temporalidade, você vive algo que você não tem tempo mais de contar. Então você vive alguma coisa na rua, na escola, né, no trabalho, aí quando você chega em casa, você sai de manhã, aí quando você chega, as pessoas não estão, ou você nem volta para casa, quando você chega, as pessoas já estão tão cansadas que elas não têm nem mais tempo de comentar daquilo que elas viveram, de fazer uma narrativa daquilo que elas viveram. E aí a vida vai passando. 3 dias depois você lembra daquilo, mas aquilo já perdeu a intensidade emocional, né, a intensidade do que você deixa para lá, eu não vou mais nem contar. E é isso que a gente está vivendo o tempo inteiro, né? Então a gente pensar, na Idade Média se vivia, né, um tempo direcionado ao presente, a vida das pessoas era aquilo, né, quem era camponês, né, vivia como camponês, quem era plebeu, quem era da nobreza e etc. Quando existe a Revolução Francesa, né, a gente vai aqui chegando à modernidade, ocorre a questão da relação, muda a relação com o tempo, que aí é um tempo voltado para o futuro. Existe um futuro a ser construído. Toda a relação do sujeito está voltada para essa transformação do mundo que ocorre a partir da Revolução Francesa. Até que a gente chega no século XXI, no século XX, que é o tempo do desenvolvimento, final do século XVIII, XIX, da industrialização. Então a gente chega no século XX com um tempo extremamente acelerado, né? A eterna velocidade, que você tem que estar em 3 milhões de lugares ao mesmo tempo, muda a questão da organização da produção, isso é uma coisa importantíssima da gente pensar também, né? Que até o advento, né, do computador e etc., o nosso tempo, ele era o tempo do trabalho e do não trabalho, ou seja, eu terminei meu trabalho, vou para casa e eu tenho aquele outro tempo dedicado à minha família, a um lazer, a uma outra atividade. Com esse tempo do não trabalho que ele foi suprimido, né, ou praticamente suprimido, o que ocorre, né? Esse sujeito, ele chega em casa, muitas vezes ele ainda tem que fazer relatório, ele tem que pegar o computador para saber se ele vai continuar trabalhando em casa. Então esse tempo do não trabalho, que seria de uma outra atividade, da família, ou do laço social e etc., ele está suprimido. Então, o trabalho, ele termina devorando grande parte da nossa vida, inclusive quando a gente não está já no nosso horário de trabalho, mas a gente está lá com o computador, continua trabalhando, né? Então, também são reflexões para a gente pensar que essa dimensão, né, para o psiquismo, de um certo espaço, né, de elaboração do vivido, ele fica extremamente suprimido, né? E aí a gente vai pensar agora, né, dessa questão da depressão, que hoje se tornou, né, uma doença, uma das questões mais faladas hoje, essa questão da depressão. E a depressão se tornou, né, um paradigma do sofrimento psíquico contemporâneo, né? Então, esse sujeito contemporâneo, né, os autores dizem que é um sujeito que ele não tem lugar, né? Ele tem se tornado cada vez mais sem lugar, não consegue encontrar, né, o seu lugar, a sua própria voz, sem consistência interior, porque o espaço da vida interior, da gente ficar sozinha consigo mesmo, ele praticamente não existe mais. Ou você está no celular, ou você está na internet, você está no WhatsApp, você nunca está em algum momento que você esteja realmente consigo mesmo, né? Então esses autores dizem, a gente funciona em um mundo onde não há mais impossível. O que é impossível? Somos capazes de fazer tudo, inclusive o pior a si mesmo, né? E aí Charles Melman, que é um psicanalista francês, ele diz em uma das publicações dele
que a depressão é a primeira grande forma patológica que predomina na França. Mais da metade dos pacientes que consultam o psiquiatra fazem por problemas depressivos. E no Brasil também, gente, as estatísticas não estão diferentes, né? A gente cotidianamente escuta nos consultórios, né, tanto os consultórios públicos, que têm listas de espera de 3, de 6 meses, né, quanto nos consultórios particulares, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né. Então, é essa dimensão dessa convocação, dessas demandas, né, do sujeito o tempo todo sendo convocado para um lugar onde ele não tem mais essa dimensão da vida interior. Então, aí vem o padecimento, né, e vem realmente a doença, né. Depois, um aspecto também que a gente precisa pensar é essa questão da reificação do sujeito, né, que o sujeito, né, o consumo sendo colocado como uma via de reconhecimento e inserção social, né. Não é mais aquela cartesiana, né, aquela reflexão cartesiana, tenho, né, logo penso, logo existo, agora tenho, logo sou. Então, o que seria essa reificação do sujeito, né? É o processo pelo qual os sujeitos vão se coisificando, né? O empobrecimento da subjetividade sendo, né, suprimido pelo mercado. E o mercado, né, absolutizando a vida. O outro termina perdendo seu caráter de autoridade para se tornar o próximo da vez enquanto novidade, né? A própria pessoa, ela se torna um produto também, né, a ser oferecido. E aí a gente está o tempo todo escutando isso nas redes sociais, né, que aprisionamento do sujeito a uma imagem. A gente sabe que a dimensão humana, ela está muito além, né, o que constitui cada um de nós, ela é muito além, a sua história, a sua singularidade, ela está muito além da dimensão do consumo. Mas nesse sistema que a gente vive, ela é reduzida à dimensão. O mercado, né, nos coloca aquilo que o sujeito é capaz de consumir. Ele é reduzido, né, a essa dimensão. Tem uma autora também, gente, que eu aconselharia a leitura a vocês, porque é uma autora também que é uma argentina, né, radicada aqui no Brasil, é uma professora da Universidade Federal Fluminense, Maria Paula Sibilia, é uma antropóloga, e ela vem discutindo bastante sobre essas questões, essas transformações culturais, inclusive pela via da tecnologia, né, o que tem nos afetado a questão da tecnologia. E ela chama, né, o homem pós-orgânico, né, que a gente, como seria a tecnologia, ela seria colocado uma condição, né, na contemporaneidade, a gente ter uma relação com o humano como se fosse de uma negação do humano, né, como se a gente deveria concorrer com a máquina, né, no sentido dessa aceleração. Então ela diz que existe, né, um adestramento, né, na tentativa de maximização do corpo. E aí a gente pensa, né, quando a gente vê a quantidade, né, de produtos para você tomar, para você não dormir, ou para você fazer um concurso, né, para você poder memorizar, ou para você estar feliz, a pessoa perde às vezes um ente querido numa semana, na semana seguinte você tem que estar alegre e saltitante, quer dizer, você não tem, né, a gente vive numa sociedade que é exigido o tempo inteiro do sujeito que ele tem que funcionar na sua máxima, né, aceleração. Obviamente que até a máquina, se ela funciona a 100%, ela vai dar defeito e você vai ter que levar ela para consertar. Agora, imagine, né, o funcionamento da gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, com as nossas singularidades, com o nosso ritmo. A gente não tem um sistema de funcionamento linear, né, que todos os dias a gente está excelente, a gente está com um humor maravilhoso, né. E aí a quantidade, se a gente for pegar as estatísticas de uso, né, de antidepressivo, de ansiolítico, ora, para suportar toda essa demanda social que a gente está inserido, o que é que vai ser, né, colocado ao sujeito? Ele vai ter que se narcotizar para suportar isso. Então, a gente está vivendo numa sociedade extremamente narcotizada, seja por drogas lícitas ou ilícitas, né?
Então, essa questão, né, desse adestramento, né, do corpo, né? E aí, gente, um outro aspecto também que o capitalismo nos convenceu, né, é essa ruptura indivíduo-comunidade. A gente foi convencido que a gente não tem nada a ver com aquilo que acontece, né, ao nosso redor, né? No sentido do capitalismo, de vender e etc., de todos os mecanismos que existem, a gente foi convencido disso, né? E aí tem essa autora, né, que é uma autora brasileira, que chama Maria Rita Kell. Ela diz que essa potencialização do corpo, né, não é a cultura da saúde, como quer parecer, é a produção de um sistema fechado, tóxico, claustrofóbico. Nesse caldo de cultura insalubre, desenvolvem-se sintomas sociais da drogadicção, incluindo o abuso de hormônios e anabolizantes, da violência e da depressão. Sinais claros de que a vida fechada diante do espelho fica perigosamente vazia de sentido, né? Então a gente precisa, e até esse espaço que a gente está tendo hoje, espero realmente, assim, acho que a nossa iniciativa e da rede intersetorial de saúde mental indígena também, é nesse sentido da gente pensar a nossa relação com a dimensão do outro nas suas mais variadas formas de viver, ou urbano, né, ou rural, ou na cultura indígena. Então, que cada cultura ela tenha o respeito que se deve dar, e que esse respeito que a gente vive é que cada vez mais ele está declinando em função de que a gente, como os autores dizem, né, uma cultura extremamente narcísica, onde cada um é voltado a si mesmo, né? Um autor, gente, que era um filósofo, né, que ele tem um livro que foi publicado, veja, né, há 50 anos atrás, 1967, que chamava A Sociedade do Espetáculo, né? E o que ele dizia? As nossas relações sociais, elas sendo transferidas, né, para a dimensão da imagem. Então ele fala, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social com as pessoas mediatizada por imagens. A subjetividade estabelecida na imagem ou na exterioridade, a colonização das subjetividades. E aqui a gente pode pegar um exemplo muito cotidiano que a gente infelizmente vê. Acontece um acidente na rua. O que a gente vê? Um monte de celular voltado para a pessoa que está lá no meio da rua ensanguentada sendo filmada. Então a dimensão da tragicidade ela é suspensa e fica ali porque eu quero ser o primeiro a postar aquela tragédia que aconteceu. Muitas vezes alguém que tem que lembrar, gente, vocês já ligaram para o SAMU? Essa pessoa está aqui ensanguentada, né, sofreu um acidente. E isso o tempo inteiro, né? A judicialização das relações e a gente perdendo sempre essa dimensão da relação com o outro, né? Às vezes as pessoas estão dentro de casa, né, gente, também essa relação da imagem. E as pessoas dentro um no quarto, outro no outro quarto, ou num cômodo da casa, e as pessoas se comunicando pelo Facebook, né, ou pelo WhatsApp. Então, cada vez mais a gente utilizando essa referência, essa mediatização das nossas relações, né? Aqui também um outro tema, né, que tem a ver com essas questões que a gente está discutindo, né, é a questão do território. Lembrem quando lá atrás a gente falou que o sujeito contemporâneo era um sujeito que se queixava de ele não ter um lugar no mundo, né? Uma outra questão, né, que a Horário certamente depois vai falar, é essa questão do território, né? O território, ele é o lugar da construção das nossas identidades, do nosso pertencimento, do espaço vivido, dos processos contemporâneos e aí a gente tem vivido esses processos contemporâneos de desterritorialização, né? E o território é esse lugar onde a gente constrói a nossa vida. Tem um autor que era um brasileiro, né, da Bahia, o professor Milton Santos, que também
ministrou aulas, né, foi professor na França, que ele desenvolve esse conceito da territorialização e desses processos, né, de desterritorialização. Félix Guattari, né, Sueli Ronick, né, também desenvolve esses temas, né, no sentido de que a gente está vivendo o tempo todo, né, restringindo esses espaços, que a gente suspende essa dimensão do território, né, que é exatamente nesse lugar, né, nos nossos lugares, nesses territórios do vivido, onde a gente também constitui a nossa subjetividade. A nossa subjetividade também está ligada a essa dimensão dos lugares, desses territórios, que não são necessariamente, gente, territórios físicos, geográficos, né? São territórios onde a gente constrói uma identidade afetiva com aqueles lugares, né? O de trabalho, etc. Junto, né, com esse conceito do território do professor Milton Santos, né, Félix Guattari, Sueli Ronick, tem um outro conceito de um antropólogo francês chamado Marc Augé, que ele chama de não lugar, né? O que seria esse conceito de não lugar? Seria exatamente essa dimensão, né, que o sujeito é desligado, né, desse espaço, sem a presença, né, do outro, né, da alteridade. É um espaço constituído em espetáculo, né? Espaços não identitários, não históricos, não relacionais, destituídos de pertencimento e lugares de solidão. Por exemplo, né, os aeroportos, que são lugares de trânsito, né, de transição, que você está transitando, supermercados, centros comerciais. Ou seja, você não tem relação afetiva com aquele lugar. Você está o tempo todo, transitando, né? Vamos então, vamos passar então para um outro tema, né? Essa questão do não lugar. E uma outra questão aqui, né, para a gente também poder transmitir para vocês aqui mais sinteticamente a questão do panorama psicossocial, né, que a gente vive na contemporaneidade. Então, exaltação do efêmero, do descartável, imperativo das satisfações totalitárias, sociabilidades altíssimas, dificuldade de lidar com frustrações, o consumo como operador do laço social. Então, os autores dizem que a maioria dessas demandas, né, estariam nos serviços de saúde mental, né, por uma questão, né, essas demandas seriam em função não seriam verdadeiramente um transtorno mental, mas o sujeito expressaria no individual esse sofrimento, né, por todas essas demandas sociais, né. E aí, de novo, assim, essa questão da psicopatologia da contemporaneidade seria por essa questão do fracasso do sujeito não dar conta, né, desse sofrimento, né, não dar conta, querer mostrar essa coisa da exterioridade, né, querer mostrar esteticamente, né, esse êxito, esse sucesso, essa beleza e etc. Os efeitos subjetivos seriam solidão, tristeza, né, fracasso, que a gente já... narcisismo, automutilações, desimplicações, né, da subjetiva, recusa à falta e incompletude, adições químicas ou tecnológicas, sentimentos de vazio, desistência da vida. E aqui os fatores, né, de proteção, tudo isso, a reconstituição dos laços sociais, vínculos familiares, espiritualidade, capacidade de lidar com frustrações, a questão da resiliência, estilo de vida. E para finalizar, né, a gente precisa pensar na vida, né, como uma criação permanente, né? Então, mesmo em tempos mais sombrios, temos o direito de esperar alguma iluminação, e que tal iluminação pode bem por vir, menos das teorias e conceitos e mais da luz incerta, bruxuleante, frequentemente fraca, que alguns homens e mulheres nas suas vidas e obras farão brilhar em quase todas as circunstâncias, irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na Terra.
é uma fala, né, dessa autora que eu falei para vocês, a Hannah Arendt. Aqui agradeço a atenção de vocês, tem as referências que depois vocês vão poder ler, consultar, e eu estou à disposição depois para vocês para algum questionamento. Muito obrigada. Bom, continuando a conversa, né, a professora explanou muito bem, né, eu vou me apresentar. Eu sou Horaide é psicóloga de formação, trabalho já na saúde indígena há mais ou menos 7 anos, né, e trabalhei também muito no enfrentamento, né, do suicídio com a população indígena. E a gente, né, ouvindo a explanação da professora, a gente fica pensando nas questões, né? São várias questões, né, que estão ali, vários fatores que influenciam a pessoa a desistir da vida, né? São várias questões graves. Agora, você imagina né, façamos uma reflexão dessas questões com a população indígena, né? Porque já tem uma cultura diferenciada, né, já tem as relações sociais, as relações de cultura diferenciado e está no meio, está muito próximo, né, muito inserido nesse contexto do não indígena e com todas essas questões que a professora citou aqui. Então, a dimensão é bem maior, né? A dimensão ela é bem maior e são questões para a gente refletir e pensar muito, né, nessa questão do suicídio na população indígena. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho. E aí eu vou para a caracterização, né, as características demográficas da população indígena no Brasil, né, a população geral, segundo o IBGE de 2010, é de 896 mil, né, e 917 mil indígenas. A população que vive em aldeias, né, segundo o CIASE, 2018, é de 772.618, né, indígenas. São cerca de 305 povos que falam mais de 274 línguas. Conta com 4.963 aldeias, né, ocupando aí em porcentagem, né, 12,64% do território nacional. E aí a gente trabalha, né, com o subsistema de atenção à saúde indígena, né, no SUS, trabalhamos com a atenção básica dentro das aldeias, né, e aí a gente trabalha desenvolvendo através de equipe, né, multidisciplinar de saúde indígena, trabalhando no subsistema, que é a atenção básica dentro das aldeias. E aí, segundo o subsistema, né, de atenção à saúde indígena, o SAS e SUS, né, deve-se levar em consideração a realidade local, as necessidades da cultura dos povos indígenas, né, tem que ter uma abordagem, cuidado diferenciado e global, né, contemplando os aspectos de assistência, saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras e educação sanitária, sempre respeitando, né, e ter o reconhecimento, né, sempre reconhecendo a eficácia das práticas de cuidados tradicionais. Nessa imagem a gente vê, né, a organização, né, do Distrito Sanitário Especial Indígena, né, a assistência, né, que se desenvolve, a gente chama de fluxo. E aí essa saúde ela começa, né, na aldeia, e quando o indígena necessita de um atendimento, né, tem um agente de saúde nessa aldeia, cada aldeia tem um agente de saúde indígena, que quando o paciente, né, o indígena, precisa de um cuidado elevado até o polo base, onde fica uma equipe multidisciplinar de saúde indígena, e não dando conta no polo base, né, esse indígena é referenciado para CASAI ou para unidade de saúde mais próxima, né, para média e alta complexidade. E aí a gente tem os distritos sanitários especial indígenas, né, que são 34 de 6, né, em todo o Brasil,
são responsáveis por organizar e executar a atenção básica à saúde indígena, e os estados e municípios são responsáveis pela média e alta complexidade, como eu já falei, discorri no fluxo. E aí a gente tem um modelo de atenção, né, um modelo de organização de atenção psicossocial em contexto indígena, né, que é uma rede, né, e matriciamento. Então, esse cuidado, né, começa na comunidade, vamos falar agora da questão da saúde mental, né, porque também a população indígena também sabe, né, como tratar a doença, sabe, tem o conhecimento de como tratar a doença, de como começa a doença, né, tanto física quanto mental. Então, as lideranças também têm que ser envolvidas nessa rede, as lideranças, os jovens, né, os cuidadores tradicionais, que são especialistas indígenas, e dentro dessa rede tem a equipe multidisciplinar de saúde indígena, né, que é esse olhar, né, esse cuidado biomédico, e a gente se estende para o CAPES, né, para a CASAI, para os hospitais, caso necessário, envolvendo assistência social, a FUNAI, né, e também o DICEI, que é onde estão as referências de saúde mental, onde não tem a referência de saúde mental junto à equipe, esse indígena também tem um acompanhamento dessa referência que fica nos DICEIs, na Divisão de Atenção à Saúde Indígena. E aí vamos falar um pouquinho agora, né, do suicídio em povos indígenas. Discorrer um pouquinho. E aí a gente traz, né, essa informação, né, suicídio em povos indígenas, índices, né, que indígenas apresentam maiores índices de mortalidade, taxa por 100 mil habitantes, né, segundo o CIM, e num período de 2011 a 2016. Então, a gente percebe ali que na população indígena, como a professora falou anteriormente, é 3 vezes maior do que na população não indígena, né, juntando as outras raças, branca, negra, amarela, né, então, em comparação à população, o número de população, na população indígena é maior. E também a gente vê para o gênero, né, no masculino também acontece mais casos de suicídio na população indígena, que é bem expressivo em comparação à população não indígena. E a incidência entre os indígenas é maior na faixa etária de 10 a 19 anos. Também, né, bem alto em relação à população não indígena. 44,8% dos suicídios indígenas ocorreram na faixa etária de 10 a 19 anos, em comparação à população não indígena. E a gente traz aí o quadro, né, no período de 2015 a 2017, né, os DICEIs que mais, né, ocorreram suicídio nesse período, que mais teve caso de óbito do suicídio nesse período. Obrigada. Pode continuar falando? Então, e aí a gente vê ali, né, que o DICEI Araguaia foi onde teve mais casos nesse período, seguido do médio Rio Purus, né, e a gente tem aí nesse quadro, né, são 16 DICEIs prioritários dentro do Brasil, né, e como a professora falou, a gente tem também os casos aqui na região, né, do Amazonas, que é bastante expressivo o número de casos de óbito por suicídio e tentativa também, no Vale do Javari, no Médio Rio Purus, né, aqui no Amazonas, no Alto Rio Solimões, Alto Rio Negro, Médio Solimões, então são DICEIs que é bem expressivo os casos de suicídio. Então, o suicídio em povos indígenas, né, a gente pode dizer que não é só na população brasileira, né, só os indígenas brasileiros que cometem suicídio, mas sim em outros países também. Em 2017, eu fui participar de um fórum internacional no Canadá de suicídio em povos indígenas, né, povos originários, e lá tinha vários povos de vários países, onde os relatos, né, sobre o suicídio, os relatos de sofrimento, os relatos de angústia, né, de não conseguir
enfrentar, né, esse fenômeno, acabava que a gente começou a comparar com os mesmos sofrimentos daqui. Então, em em outros países, né, vamos dizer assim, o sofrimento é o mesmo. E esse sofrimento é vivido através de uma rede de significados que envolve as questões sociais, culturais, espirituais, de tempo e espaço, apresentando diferentes concepções de saúde de vida, adoecimento, cura e morte. Então, são vários, né, são vários motivos, né, a multiplicidade de pontos de vista para o desenvolvimento de estratégias de prevenção. E aí a gente tem as questões relacionais, né, que é a passagem para a vida adulta. Os jovens hoje, eles sofrem muito, né, em estar em contato com a população não indígena, agregando vários itens, né, culturais da população não indígena, e depois ele não quer mais passar pelos rituais, né, que rituais de passagem, né, do jovem para ser adulto, né, para ter responsabilidade, e isso acaba causando conflito. Questões também, né, conflitos conjugais, conflito geracional, e aí a gente tem as questões também socioculturais, né, contexto de violência, a gente tem o envolvimento com a sociedade envolvente, né, que é a população não indígena, a gente tem as dificuldades de inserção socioeconômica, né, da população indígena nesse meio econômico não indígena, até para a sobrevivência. A gente tem também as perspectivas, né, as explicações indígenas, né, para as doenças, para o fenômeno do suicídio, né, que é o feitiço. Muitas das vezes o indígena, ele diz, né, e tem os pajés, né, e o caso do indígena se matar, tirar a própria vida, não é por uma depressão, não é por uma patologia, né, psíquica, mas sim por um feitiço, né, ele está enfeitiçado, então não é a pessoa que está se matando, ele está sendo, ele está fazendo, está tendo aquele comportamento influenciado por um feitiço que foi jogado nele. E tem também a memória do morto, né, que é onde o indígena houve um caso de suicídio, né, na aldeia, e essa pessoa que tirou a própria vida, ele vem para buscar mais pessoas, né, ele vem para influenciar outras pessoas também a tirar a própria vida. Tanto que, muitas das vezes, em uma aldeia, quando ocorre um caso de suicídio numa família, outros membros da família também, muitas das vezes, vêm tentar o suicídio. E, às vezes, a comunidade, né, dentro da aldeia também, acontece vários casos, tipo um efeito dominó, né, onde um tira a vida e aí, consequentemente, né, as outras pessoas também começam a tirar a própria vida. E a gente tem também, né, nas perspectivas indígenas, o espírito da floresta, são espíritos, né, dos animais, né, são os espíritos que estão inconformados com algum comportamento, alguma atitude que aquela comunidade, com aquela família, que aquele indígena fez, então ele é penalizado dessa forma. Mas o suicídio não é ele que está, né, na população, assim, com a minha experiência, né, que no enfrentamento do suicídio não é o indígena, não é ele que está tendo esse comportamento e tirando a própria vida, mas sim ele é influenciado por outras, né, pelo espírito da floresta, pelo feitiço, né, e a CESAI, né, diante desse problema, né, que é bastante grave, bastante difícil da gente estar trabalhando, né, a CESAI realizou algumas ações, né, que foi uma cartilha de prevenção do suicídio em povos indígenas, né, composta de linha de cuidado. Essa cartilha, ela vem, né, passo a passo, explicando, né, nos casos de suicídio, como que os profissionais devem agir,
né? E a gente tem a importância das notificações dos casos de tentativa de suicídio, né? A gente tem dentro da cartilha o genograma para identificar as pessoas em risco, né? Então ela vem mostrando, né? E claro que, né, uma cartilha só não vai abranger todas essa dimensão, né, diante dos casos de suicídio, porque cada etnia também é singular, né? Ela entende as coisas, as compreensões são diferentes, né, entre as etnias, mas ela ajuda bastante os profissionais. Também foi capacitados 550 profissionais, né? E foi nesses 16 distritos que eu já falei que ocorre a questão do suicídio, né? Os casos de suicídio. Foi implantada a linha de cuidado, que essa linha de cuidado envolve desde da aldeia, né, com sentinelas, identificação de sentinelas, pessoas que vai fazer o cuidado local, mais a equipe de saúde, mais o CAPS, mais profissionais externo e interno também, né, para fazer essa linha de cuidado diante das pessoas que forem identificadas em risco, ou a comunidade inteira, ou a aldeia inteira, para poder fazer a intervenção e não deixar, né, que mais indígena venha tirar a própria vida. E foi feito 2 oficinas, né, de prevenção do suicídio em 2015 e 2017, com os 16 prioritários. Isso teve um resultado de diminuição de 10,2%, né, de óbitos nos 16 com linhas de cuidado implantado. Então, é uma experiência, né, exitosa até. Só que a gente também passa por uma dificuldade, que é a rotatividade de profissionais, né? Quando os profissionais são capacitados, né, para trabalhar com o enfrentamento do suicídio com os povos indígenas, né, os PSIs, os enfermeiros, os médicos, e muitas das vezes passa pela capacitação, mas não dá continuidade porque sai do DC e aí se recomeça tudo de novo. E aí a gente tem algumas estratégias de prevenção, né, de cuidado. Qualificação da vigilância epidemiológica de óbito é muito importante, porque diante dessas notificações, né, da tentativa e do óbito, que a gente vai, né, tá conhecendo, né, e que ocorre realmente os casos de suicídio naquele de 6, e por isso hoje a gente tem essa visão, né, dessa gravidade, né, desses casos que acontecem nas aldeias com população indígena. Então, a vigilância epidemiológica é muito importante, as notificações das tentativas, né, o registro do óbito por suicídio, é importante para a gente traçar estratégias de prevenção. E a construção de linhas de cuidado com ações de vigilância e acolhimento às pessoas e famílias enlutadas. É aí que entra, né, os sentinelas, os pajés, né, as lideranças indígenas, entra a equipe multidisciplinar de saúde indígena, né, para fazer essa vigilância e esse acompanhamento e essa escuta qualificada. Identificação de pessoas de risco, né, com ideação suicida, como eu já falei, né, muitas das vezes quando acontece um caso de suicídio em uma aldeia, em um mês, muitas das vezes ocorrem outras tentativas ou óbito, né, em função daquele primeiro que aconteceu. Identificação de pontos de apoio na família e na comunidade, né, identificar essa pessoa para acompanhar, que às vezes é muito difícil, porque até aquela família, após um óbito, né, elas também estão em risco, né, então a gente precisa estar identificando uma pessoa, né, e é difícil estar identificando essa pessoa para poder estar acompanhando e fazendo esse cuidado. E aí tem algumas questões, né, como desenvolver estratégias de cuidado na atenção diferenciada. Conhecer a história, vivências antepassadas, formas e tempo de contatos com o indígena, né? Então você precisa conhecer, né, antes, né, como é que o suicídio acontecia na comunidade antes, né, nessa etnia, como que eram seus antepassados, acontecia caso de suicídio, né? Você precisa saber se isso está ocorrendo agora,
né, ou se isso já acontecia antes, né, e formas, né, se ocorria, né, que formas, né, que método era utilizado, né, e no tempo, né, e verificar também o tempo de contato que esses indígenas, né, que essa população indígena, onde está acontecendo esse fenômeno, tem de contato com a sociedade não indígena, e se isso está influenciando ou não. Conhecer as relações sociais, né, dessa comunidade, desse povo, como é que eles se relacionam, né, como é que é esse relacionamento social, culturais, né, espiritual e ambiental, qual a relação que ele tem, né, como eu havia dito, que muitas das explicações são por meio de feitiço, né, que aquele indígena tirou a vida porque ele estava com feitiço, porque foi o espírito da floresta, né, porque foi o espírito do morto que veio buscar. Então, como que se dá isso? Como é que ele entende isso, né? Conhecer a realidade indígena atual, como que se vive hoje, como que se vivia antes e como que se vive hoje esse indígena. Conhecer também, procurar conhecer estratégias de cuidado que a família, especialistas tradicionais e comunidade utilizam para resolver os problemas de saúde, né? Muitas das vezes a equipe chega, né, e quer resolver, aconteceu isso, vamos tirar daqui, vamos levar não sei para onde, né, vamos levar para o CAPS, vamos levar para o hospital, mas o que tem que conhecer e saber, né, o que essa comunidade, o que essa família está fazendo em relação a isso, né? Primeiro precisa ver o que está se fazendo, né, para você poder, junto, né, com aquela família, junto com aquela pessoa, né, ou a comunidade, as lideranças, junto ver de que forma vai intervir, né, se já fizeram alguma coisa, se já teve pagelância, se o pajé já viu, para poder tomar, né, outras formas de cuidado, fazer outras formas de cuidado. E aí a gente tem mais, né, conhecer o itinerário terapêutico, né, do indígena, da família, da comunidade. Então, basicamente isso que eu acabei de falar, né? Se houve o caso de tentativa de suicídio ou óbito, o que foi feito, né? Ele vai procurar quem? Vai procurar o pajé? Vai procurar a liderança? Vai procurar a comunidade? Então, precisa conhecer esse itinerário. Para onde que o indígena leva a pessoa que está doente ou a pessoa que está em sofrimento? Quem é que ele procura primeiro, né? Quebrar o preconceito, agir com respeito, respeitar o conhecimento indígena, respeitar a sua explicação, né? Se o indígena vir falar, não, foi o espírito da floresta, né, que veio e fez com que ele tirasse a própria vida. E aí se dizer, não, mas não tem o espírito da floresta, né, não existe isso. Então tem que haver respeito com a compreensão indígena também e o conhecimento dele. Né? Não é só o conhecimento biomédico que é o verdadeiro, né, e tem também o conhecimento do indígena, ele também sabe se cuidar. Diálogo intercultural, que é basicamente isso que eu disse, né? Ter esse respeito, né? E ter esse diálogo, ter essa pactuação, né? De cuidado. Tem que haver esse diálogo, né? Reconhecendo o conhecimento indígena, né? Sua forma também de cura, de proteção, de cuidado da saúde, né? E da vida, tem que ser respeitado. Criar vínculo e confiança, porque o indígena não vai dizer para você o que ele está sentindo se não tiver o vínculo, se não tiver a confiança, né? Se ele não confiar, ele não vai dizer. E aí não adianta você implantar uma linha de cuidado, ou você ir lá após uma tentativa de suicídio, um óbito, falar com a família de que forma aconteceu, fazer a investigação, tentar ouvir, se você não tem esse vínculo, se você não tem a confiança do indígena. Desenvolver a empatia, né? Se colocar no lugar do indígena, né? Para poder tentar ver como é que ele vê essa situação, né? Como é que ele compreende, como é que ele explica, né, esse fenômeno, para você poder ter mais segurança para poder fazer a intervenção. Incentivar e valorizar o protagonismo indígena. Quando você reconhece, você respeita a sua cultura, o seu modo de compreensão, você está agindo com protagonismo indígena, você está dando voz ao indígena, você não está calando ele. Humanização no atendimento e acolhimento aos usuários,
sensibilizar e capacitar os atores envolvidos no processo. E ali a gente tem, né, a PENASP, né, o que a PENASP traz para a gente. Os sistemas tradicionais indígenas de saúde são baseados em uma abordagem holística, né, de saúde, cujo princípio é a harmonia do indivíduo, famílias e comunidades com o universo que os rodeia. As práticas de cura respondem a uma lógica interna de cada comunidade indígena e são produto de sua relação particular com o mundo espiritual e os seres do ambiente em que vivem. Essas práticas e concepções são geralmente recursos de saúde eficácias empírica e simbólica. Então, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas já vem trazendo, né, essas questões que tem que respeitar a cultura, que você tem que a cultura, né, o modo de ver do indígena, o conhecimento das práticas, né, de medicinas tradicionais. E aí a gente traz outro fragmento da política, né, o reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas, a consideração e o respeito dos seus sistemas tradicionais de saúde, concepções e práticas relativas ao processo, saúde e doença, com os seus diversos especialistas, são imprescindíveis para a execução de ações e projetos de saúde, para a elaboração de propostas de prevenção, promoção e educação para a saúde adequados ao contexto local. Então, antes de se fazer, né, traçar um plano estratégico de prevenção ao suicídio, né, dentro da comunidade indígena, junto com os indígenas, você fazer esse projeto junto com eles, né, entender como é que o indígena tá explicando esse fenômeno, como é que ele está entendendo isso, né, se ele está sobre feitiço, né, que tem que trazer, só quem vai tirar o feitiço é outro pajé, né, então levar lá também, lá para o pajé fazer o processo de cura dele, tirar esse feitiço que tá ali sobre aquela pessoa, e aí muitas das vezes a gente na vontade de cuidar, na vontade de, né, fazer o enfrentamento, traça um belíssimo plano de ação, de estratégia, né, de prevenção ao suicídio, que chega lá não vai servir. Então, não é fazer para o indígena, é fazer com o indígena, né, entender também como é que ele vê essa situação, como é que ele vê esse processo, né, de saúde e doença, para poder intervir junto com ele. E aí dá certo. Se não dá certo, você levar o bolo pronto e de chocolate levar e oferecer ao indígena, sendo se ele não vai gostar de chocolate, né? Então tem que fazer esse bolo junto e não fazer o bolo e levar pronto. Então tem que ouvir, tem que escutar, né? Tem que escutar esse entendimento que o indígena tem, principalmente das questões do suicídio. E aí eu trago aqui, né, uma fala do Carl Rogers, que cabe bem, na minha opinião, né? Compreensão empática de se imergir no mundo subjetivo do outro e de participar na sua experiência, na extensão em que a comunicação verbal ou não verbal o permite. É a capacidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, de ver o mundo como ele o vê. Então, basicamente isso. Se você não se colocar, né, no lugar do indígena, tentar ver o mundo que ele vê através da sua lente, você não vai conseguir, né, fazer uma intervenção, você não vai conseguir traçar estratégias de intervenção, principalmente para as questões do suicídio. Então, você precisa conhecer a sua comunidade, você precisa conhecer como que ele se relaciona, como que é a sua cultura, como que é a sua relação com o mundo espiritual, como é que é a sua relação com o ambiente, né? A professora falou muito bem nessa questão do território, né? E aí a gente também tem que pensar isso, né? Quantos indígenas hoje, né, deixaram seus territórios sagrados, estão vivendo em outro lugar, né? E como que isso também influencia. E aí muitas das vezes, né, a gente diz, né, a professora falou muito bem também na questão do não lugar. Eu falo isso porque também sou indígena, né? Então a gente fica nesse não lugar. E o que isso não lugar traz para a gente, né? Se a gente tem todo um contexto cultural, social, se a gente tem toda uma compreensão de mundo, como é que a gente, né, nesse mundo,
não indígena e que a gente está inserido nele, como é que a gente vai lidar com essas questões? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar e fico à disposição. Obrigado, Horaide. Obrigado, Arminda. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Francisco de Souza Castro, sou coordenador regional da FUNAI em Manaus há pouco mais de 3 meses. É uma satisfação muito grande ao chegar e constatar já um trabalho que vem sendo realizado, creio que desde 2017. Ok? Muito bem. A missão da FUNAI, como todos nós sabemos, como está na nossa Constituição, é sempre procurar defender os nossos povos indígenas, e bem como seus territórios, protegê-los de todas as formas e promover também o desenvolvimento de todos os nossos povos indígenas. E, sobretudo, ainda buscar prover a esses indígenas um acesso sempre diferenciado aos seus direitos sociais e de cidadania, como a educação e, sobretudo, a saúde. E esse atendimento diferenciado, ele se caracteriza por uma capacidade, por uma capacitação especial. O próprio nome já diz, é um acesso diferenciado, respeitando sempre as características, as peculiaridades sociais de cada grupo, bem como a diversidade cultural e também a diversidade geográfica que envolve todos os nossos povos indígenas. A responsabilidade da FUNAI em Manaus é muito grande, justamente em face do espaço geográfico. A nossa responsabilidade dentro da nossa jurisdição é atender aos nossos povos, desde o município de Quari até Oriximiná, no Pará, e desde Presidente Figueiredo até Manicoré, no sul do Amazonas. São cerca de 70 mil indígenas a serem atendidos, espalhados por 29 municípios do nosso estado do Amazonas. Então, é um desafio muito grande procurar a FUNAI cumprir a sua missão dentro desse vasto espaço geográfico, com poucos recursos e com pouca gente para trabalhar. Então, dentro desse escopo dessa missão, eu quero aqui destacar essa missão que a FUNAI puxou para si, desde 2 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, que é cuidar da saúde indígena, especialmente a saúde mental indígena, decorrente de demandas que surgiram no passado recente, fatos relevantes que aconteceram e que despertaram na FUNAI a necessidade de atender a essa demanda. Inicialmente, a FUNAI Brasília tomou a iniciativa, por intermédio da nossa servidora Andréa Prado, veio a Manaus e, com o apoio da nossa servidora, nossa colaboradora Adelaide, buscou, num primeiro momento, convidar os órgãos, convidar as pessoas, convidar atores que fossem de interesse dessa missão, para poderem, num primeiro momento, reunir e estabelecer formas de trabalho. Então, a FUNAI buscou esse contato, conseguiu reunir
diversos atores e, num segundo momento, esses atores criaram uma rede de relacionamento chamada Rede Intersetorial de Saúde Mental Indígena e, a seguir, começaram a trabalhar na busca de soluções. Dentro das estratégias traçadas, surgiram planos de ação, e um desses planos de ação nós estamos presenciando aqui hoje por intermédio das videoconferências. Então, essa tarefa ela se reveste de um desafio especial devido, como eu já falei, à diversidade cultural, aos espaços geográficos, e a videoconferência se aproveita da tecnologia que nós dispomos hoje em dia para alcançar os mais longínquos recantos e poder difundir todo o conhecimento aqui discutido, aqui levado a essas pessoas, por todos os palestrantes que por aqui passaram. Esse trabalho, e a meu ver, ele é um ciclo de palestra que está terminando hoje, e eu estou aqui para fazer esse encerramento, mas, na verdade, é apenas um começo de um grande trabalho. Os desafios, como eu disse, são muitos, e muitas metas ainda estão por vir a serem cumpridas, até que possamos alcançar resultados efetivos e eficazes nesse sentido. Pois bem, hoje aqui estamos, então, eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a Rede Intersetorial de Saúde Mental Indígena, composta de muitas pessoas, como aqui já, desde a primeira palestra, nós pudemos observar, órgãos que aqui se dispuseram a colaborar, desde o Ministério da Saúde, o Estado, através da SUSAM, o município, através da Censa, aqui o Ministério Público Federal, a Procuradoria Federal Especializada, que também já esteve fazendo palestra aqui, a SEDUC, a UFAM e outros órgãos que foram envolvidos e foram comprometidos, estão comprometidos com essa missão. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar todas as pessoas que por aqui passaram e que colaboraram para a execução desse plano de ação. Especialmente a SEDUC, que proporcionou esse espaço tecnológico aqui, e as pessoas que estão trabalhando aqui, permitindo, assim, que a gente possa cumprir, levar a bom cabo, de uma maneira eficaz, essa fase, né, desse grande trabalho que, como eu disse, foi recentemente iniciado. Então, mais uma vez, eu agradeço, certo? Aqui, quero fazendo um destaque em memória a Paulinha, a Paula Francineto, que não está aqui presente mais hoje conosco, mas que deixou um legado também muito grande nesse trabalho, nesse grupo intersetorial de saúde mental. Então, finalizando, mais uma vez, agradecer e, aproveitando aqui o gancho, procurar incentivar a todos os participantes e a outros que possam vir a se juntar a esse grupo, né? No sentido de prosseguirmos buscando sempre o êxito nessa missão. Como eu disse, está apenas começando. Então, o nosso incentivo, o nosso convite para que possamos prosseguir nesse trabalho árduo, desafiador, mas que, com certeza, trará para todos nós uma satisfação muito grande de cumprimento de missão. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.
Bom, gente, nós agradecemos também o convite, né, da Rede Intersetorial de Saúde Mental Indígena, da doutora Luciana Dederich, pelo convite honroso ao senhor, que a gente possa contribuir, né, com esse grave fenômeno, né, que atinge todas as faixas populacionais, né. Então, agradeço a vocês, espero que a gente possa ter alcançado com as nossas reflexões, com as nossas contribuições, alguma coisa que efetivamente, né, produza mudança nas nossas iniciativas, nas nossas intervenções, né, tanto para os profissionais quanto eventualmente para alunos que estejam assistindo, né, e participando desse debate. Eu também gostaria de agradecer, né, de estar aqui, apesar de, né, ser muito difícil estar aqui falando sobre isso, porque eu sou, né, sobrevivente de tentativas de suicídio, e que todas essas questões que foi colocado aqui tem muito a ver, né, com as questões, mas eu agradeço que é uma fase superada, né? Superei aqui em estar falando sobre isso, porque é muito difícil estar falando também até para quem já tentou, né, tirar a vida por várias questões que não vem ao caso agora. Então, sim, foi muito bom estar falando, né, sobre isso, até para mim mesmo estar falando sobre suicídio na população indígena, que é um reflexo, né, dessa pessoa aqui que fala. E é isso, né? Eu agradeço o grupo também, né? As pessoas que se envolveram, as instituições que estão aí envolvidas, né? Pensando, né? Formas de estratégia, pensando nessa população que é tão necessitada de cuidado, né? E é isso. Muito obrigada a todos. Ok, então damos por encerrado todo o nosso ciclo de videoconferências aqui na SEDUC. Muito obrigado.